Olá, meus irmãos, como vocês estão? Hoje é a nossa devocional dessa terça-feira, o dia 14 de julho do ano de 2020. E nós vamos refletir um pouquinho no Salmo 61. O título é o seguinte: ao mestre de canto com instrumentos de cordas, de Davi. Mais um salmo de Davi, que diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Esse é um salmo de Davi, já rei, né, já coroado, e ele intercede, inclusive rogando a bênção de Deus sobre ele, que era o rei. A expressão aqui, dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, consegue, né, uma oração a favor do rei. E esse é um texto interessante, porque quando a gente lê os dois primeiros versículos, a gente percebe que Davi está vivendo um momento difícil que o leva a clamar, né, e a rogar a intervenção divina, a misericórdia de Deus na vida dele. Ele diz: atende a minha oração. E o versículo 2 diz algo interessante, porque vai nos apresentar dois tipos de distanciamentos aqui. Há um distanciamento físico, geográfico, quando ele diz: desde os confins da terra clamo por ti. Isso aponta certamente para uma realidade onde Davi, nesse momento, estava distante do povo, distante do tabernáculo, né? Ele não estava ali presente naquele lugar oficial de adoração, onde o povo de Deus se reunia para adorar o Senhor. Então, tudo indica que ele estava distante. Então, há um distanciamento geográfico, mas também há um outro tipo de distanciamento, que é aquele distanciamento que tem a ver com o peso do coração, que faz com que a gente comece a perceber que Deus está um pouco distante da gente. E ele vai dizer assim: no abatimento do meu coração, ou seja, desde os confins da terra eu clamo por ti, e também clamo por ti do abatimento do meu coração. Né? Há um abatimento no coração, e essa coisa do abatimento no coração gera também, né, comumente, com muita frequência na pessoa que está com o coração abatido, essa percepção também de um distanciamento, né, da alma, né, da própria situação existencial. Então não é apenas um distanciamento geográfico, físico, mas há também esse peso que é gerado pelo, né, essa percepção de distanciamento que é gerado por esse peso, por esse abatimento no coração. E no meio disso, né, no meio desse abatimento, né, o que a gente encontra? O que a gente aprende com Davi? Davi nos dá uma lição preciosa. E preste atenção nisso, porque talvez você pode estar se sentindo assim, se sentindo distante de Deus. Teu coração pode estar abatido, você pode estar experimentando qualquer circunstância na tua vida aí, que está gerando justamente um abatimento, que te gera essa percepção de distanciamento. E aí o que Davi faz? Ele vira para o Senhor, olha o versículo 2, e diz assim: leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio. Ele roga a intervenção divina e declara essa confiança. E olha o que ele vai dizer no versículo 4, que eu quero que você foque a tua atenção nesse versículo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre.
No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Eu me abrigo. É como se Davi dissesse, eu estou debaixo das tuas asas. Então é onde eu descanso. É onde eu encontro refúgio. E a gente precisa, irmãos, aprender a permanecer em Deus. E quando eu estou dizendo isso, permanecer em Deus, eu estou querendo dizer da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente e a nossa esperança e a nossa confiança permanecerem no Senhor, no meio da luta, da dificuldade, da tempestade e da tribulação. Nós temos que entender que a nossa vida, ela é vivida e de forma consciente também ela deve ser vivida no Senhor, escondido nele, dependendo dele, recebendo dele e esperando a provisão que vem dele. A grande dificuldade disso é que às vezes a gente não consegue descansar no Senhor e esperar nele porque o nosso coração fica inquieto. O nosso coração tem dificuldade de confiar às vezes porque o nosso coração não descansa de fato na bondade e na misericórdia do nosso Deus. A gente fica inseguro porque a gente não sabe de fato o que Deus vai fazer na nossa vida. A gente fica inseguro porque quando nós olhamos para as ações de Deus na história, a gente percebe algumas vezes que nem sempre aqueles que temem ao Senhor, a história deles caminha por caminhos que são confortáveis. E a gente fica inseguro porque a gente não sabe se de repente Deus vai nos fazer caminhar também por caminhos que não são confortáveis. E é por isso que a gente fica inquieto. Porque lá no fundo a gente sabe que pode ser que Deus nos faça andar por caminhos que não são caminhos que nós gostaríamos de andar. E então vem a inquietação. Porque no fundo, a gente está apegado àquilo que a gente gostaria que acontecesse. A um padrão de vida de extremo conforto, de tranquilidade, sem incômodo. E aí a gente deixa de confiar em Deus. Porque a gente fica inseguro se Ele vai fazer as coisas do jeito que a gente gostaria que elas fossem feitas. Mas a gente tem que confiar nele. Nós temos que nos abrigar debaixo das asas dele. Porque Ele é que é o nosso refúgio. E se for do propósito dele que passemos por situações desconfortáveis, então será justamente nessas situações desconfortáveis que ele será glorificado. E será justamente ali, naquele momento, naquele contexto, enquanto estivermos passando por aquilo, aquele lugar será o melhor lugar para estarmos, porque é o lugar que Deus quer que estejamos. Então, qual é o segredo para que o nosso coração, de fato, descanse em Deus? O segredo é, de fato, confiarmos que Deus é bom. E que bondade não tem a ver com aquilo que a gente julga que é bom, mas com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque, ao final de toda a nossa história, Deus usará cada experiência, cada luta, cada dificuldade, cada desconforto, Ele usará tudo isso para cumprir o propósito dele na nossa existência, na nossa vida, para nos aperfeiçoar e para nos transformar cada dia de glória em glória. E se isso estiver acontecendo, se estivermos sendo transformados, se estivermos sendo a cada dia mudados e moldados para nos parecermos um pouco mais com Cristo, se o propósito de Deus estiver se cumprindo a cada dia na nossa vida, então o que é bom estará acontecendo. E é justamente o que é bom que estará sendo experimentado por nós. Confie no Senhor. Ore, peça a Ele para te ajudar a descansar nele, para tirar todo o medo, todo o receio, todo o temor do teu coração. E para te ajudar, de fato, a confiar de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para que você, então, se abrigue debaixo das asas dele. E para que você desfrute do refúgio que ele é. E para que você tenha um coração em paz, sabendo que aquele que criou todas as coisas e que preserva e governa todas as coisas é aquele que te tem nas mãos, é aquele que cuida da tua vida e que conduz a tua história. Deus te abençoe e te fortaleça na presença dele, em nome de Jesus. Amém.